Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Caio Queiroz, professor de filosofia, e hoje eu gostaria de comentar brevemente um diálogo que pessoalmente eu gosto muito, que é o diálogo platônico chamado Fédon. Fédon é uma obra curta que traz como tema de debate a imortalidade da alma. Então, o horizonte, o palco desse desenrolar, desse debate, é o último dia, são os últimos dias da vida de Sócrates. Sócrates foi condenado à morte, acusado pelo povo grego, condenado pelo povo grego por 2 crimes. O primeiro, a corrupção dos jovens, corromper a juventude, no caso. E o segundo, de não acreditar nos deuses da pátria, ou seja, um ateísmo, crime de impiedade, no caso, que se chama. E nesse debate, nesse último dia de Sócrates, os seus seguidores, os seus admiradores vão até a prisão para falar com Sócrates, para saber se ele está bem, para se despedir dele. E nesse encontro se desenrola a questão: Sócrates, a morte está perto, mas não parece que tu tá tão triste assim com a morte. Então, 2 admiradores de Sócrates, um chamado Cebes e outro Símias, levantam esse questionamento: por que tu pareces que não te atormentas com a morte? Poderias explicar isso pra gente? Aí Sócrates então vai responder a essa questão que ficou muito conhecida nos nossos dias, na tradição filosófica, como a filosofia é uma preparação para a morte. Essa frase, inclusive, até vai se repetir em alguns pensadores, como por exemplo Michel de Montaigne, lá na modernidade, no início, logo na saída ali da Idade Média para início da modernidade. Montaigne, que é o cara que escreveu os ensaios. Essa palavra, esse gênero literário, ensaio, se deve a Montaigne, que escreveu uma obra gigantesca, colocou como se fosse um blog, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, é como se fosse um blog, onde ele colocou seus pensamentos, suas questões filosóficas, políticas, humanísticas, enfim, ou humanistas, E tem um capítulo, tem um trecho lá, tem um texto, vamos dizer, um ensaio, onde ele comenta que a filosofia é uma preparação para a morte. Isso se deve a Sócrates. Sócrates, ali falando, no caso, sendo um mediador das ideias de Platão, nesse diálogo Fédon, Sócrates afirma que a filosofia nada mais é que uma preparação para a morte, ou seja, seria contraditório um filósofo temer a morte, sendo que ele passou a vida toda buscando pelo conhecimento. Para defender essa tese de que a filosofia é uma preparação para a morte, para poder justificar a sua não temeridade pela morte que está próxima, a gente sabe que Sócrates foi condenado à morte e ele morre ingerindo cicuta, que é a forma de pena de morte da época. Não tinha cadeira elétrica, então a morte se dava através dessa ingestão do veneno extraído dessa planta chamada cicuta. Então Sócrates vai justificar por que ele não teme a morte que se aproxima. E ele vai afirmar o seguinte: a morte, ela é o afastamento da alma em relação ao corpo. O corpo, ele é material, ele é passageiro. A gente nasce, a gente se desenvolve, a gente envelhece. O corpo, pela materialidade dele, então ele é efêmero. A alma, que é a vida, que dá vida ao corpo, a alma, ela não tem os impedimentos, os entraves do corpo.
corpo é preguiça, o corpo é fome, o corpo é desejo. E a alma, ela muitas das vezes, ela é aprisionada por essas necessidades do corpo quando a pessoa não busca por conhecimento. Buscar conhecimento, portanto, é se afastar o máximo possível das coisas do corpo, vamos dizer assim. E é isso que Sócrates defende. Se o corpo, então, é esse impedimento, é graças ao corpo que muitas pessoas têm a preguiça de filosofar, então a esperança do filósofo é a morte, porque a morte, se ela é a ausência do corpo, se a alma ela consegue resistir a essa morte do corpo, então a alma ela vai se encontrar de uma forma pura. E se encontrando de uma forma pura, a alma vai ter contato com o conhecimento puro. O conhecimento, a sabedoria é o objeto de desejo do filósofo. Por isso que a palavra filosofia vem do grego e significa amor à sabedoria. O filósofo é um amigo, é um amante da sabedoria, ou seja, ele nunca vai ter a sabedoria. Por quê? Por causa das limitações da condição humana, da natureza humana, da limitação humana. Só que no momento, levando em consideração o diálogo Fédon de Platão, no momento em que a morte se aproxima, Sócrates vê na morte então uma forma de atingir a plenitude do conhecimento, já que ele estará livre do corpo. Então, dessa forma, o Fédon vai desenvolver esse diálogo, essa obra platônica, né? Platão nessa obra vai desenvolver essa ideia da imortalidade da alma. Ou seja, a alma ela existe independentemente do corpo. A gente é aprisionado nesse corpo, a gente vem para esse mundo, né? Esse mundo dos sentidos, esse mundo sensível, e as coisas que existem nesse mundo são, nesse plano, digamos assim, porque falar em mundo fica parecendo uma coisa muito mística, muito longe do pensamento platônico, né? Infelizmente, Platão é mal interpretado nesse sentido, de que comumente a gente acaba não atentando, que na verdade não são dois mundos separados, o mundo das ideias e o mundo sensível. É isso que acaba transformando Platão num pensador muitas das vezes incompreendido por parte de pessoas leigas. Quando a gente apresenta o Platão, a teoria das ideias, as pessoas têm um certo afastamento e preferem o Aristóteles como se fosse uma disputa, né? Pelo fato de que acham que a teoria das ideias do Platão é uma viagem, quando é uma realidade, quando o Platão está falando ainda para a nossa época. Enfim, isso aqui é rápido, uma breve consideração sobre o começo do Fédon. Quem sabe no próximo vídeo nosso próximo encontro a gente fale um pouquinho mais sobre ele, Fédon, que é um diálogo que eu recomendo a todos que leiam. É uma obra muito interessante e através dela a gente entra em contato com essa metafísica platônica, essa parte rica da filosofia de Platão. Grande abraço, professor Matheus Caio Queiroz.